Bom, só para falar um pouquinho, né, de quem eu sou. Bom, então acho que pelo meu sotaque vocês já perceberam, né, que eu sou carioquíssima, sou carioca aqui da Gema. Atualmente faço parte da Zup Tecnologia. Nós somos uma fintech e hoje eu atuo como líder de desenvolvimento organizacional. Eu sou administradora e tenho pós-graduação em gestão de pessoas, e isso não me define porque, como é bem o objetivo aqui da nossa conversa, eu sou uma aprendiz, então eu estou o tempo todo aprendendo, então eu não sou só uma administradora, eu não sou só uma profissional de RH, eu sou muito mais do que isso, nós somos muito mais do que isso, nós somos tudo que a gente vai acumulando de aprendizagem aí ao longo da nossa vida. E eu tenho aí de experiência profissional, tenho em torno de 10 anos e sou muito apaixonada por esse tema e por isso quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Então, o tema da nossa conversa, né, é Lifelong Learning, é o poder do aprendizado em um mundo em transformação. E por que eu vim falar aqui com vocês sobre esse tema, né? Acho que nunca se falou tanto sobre aprendizagem, né? Então, aprender nunca foi tão importante para o mundo. Quando a gente fala sobre lifelong learning, certamente vocês já ouviram falar sobre esse tema, só que esse tema não é um tema novo, embora ele tenha ganhado força aqui nos últimos anos, né? Na verdade, esse tema surgiu lá na década de 70, quando a Unesco percebeu que o mundo estava mudando muito rápido, e isso lá na década de 70, né? Para vocês verem. E aí, quando eles olhavam para o futuro, eles se perguntavam, né? Cara, como que a gente vai fazer para garantir que a população mundial continue aprendendo? Então, apesar de não ser um tema novo, ele ganhou força nos últimos anos e a gente nunca, né, falou tanto sobre aprendizado como a gente tem falado. Então, aprendizado é uma questão de sustentabilidade, é uma questão de como que a gente se mantém relevante no mercado, é uma questão de como a gente garante que as pessoas, né, vão continuar com a sua empregabilidade. E outro dado importante que eu queria compartilhar com vocês também, né, do porquê que esse assunto está tão no holofote. No final de 2020, o Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório sobre o futuro do trabalho. E nesse relatório, eles também trazem aqui um outro dado importante da gente ter em mente, que eles entenderam a importância de requalificar 1 bilhão de pessoas até 2030. E a gente está em 2022, então a gente tem um tempo curto, né? Se a gente parar para pensar como as coisas estão avançando rápido, a gente está falando de requalificar 1 bilhão de pessoas até 2030. E ainda também nesse relatório, eles trazem outros indicadores que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, é que na visão das lideranças dos países, dos líderes das empresas, se a gente não requalificar essas pessoas, o planeta vai parar. E vai parar porque vai ter muita gente sem emprego. E aí tem esses indicadores aqui que eu queria compartilhar com vocês. 55% das empresas percebem lacunas de competência na força de trabalho. 74% das organizações, né, consideram que esse tema, né, de requalificação, de aprendizado, é importante e a gente precisa colocar força nos próximos 12 meses. Mas, mesmo a gente olhando isso tudo, só 10% das empresas se sentem preparadas para apoiar esse processo de desenvolvimento. Por isso que eu falei que é muito conectado com a palestra do Thiago. Como que a gente se mantém relevante? Como que a gente também tem um papel mais ativo nesse processo de aprendizado? Então, a gente consegue ver que aprender virou tema de negócio. Se a gente não aprender, a gente não inova, a gente não alcança resultados de negócio, a gente também não consegue se manter relevante, a gente não consegue ser protagonista da nossa própria carreira, a gente não consegue aproveitar as oportunidades que vão surgindo. E outra coisa importante da gente falar é, apesar disso tudo, 73% dos profissionais acham que a empresa é responsável pelo próprio desenvolvimento delas. Então, a gente percebe as empresas não sabendo como requalificar a força de trabalho, ao mesmo tempo que as pessoas depositam essa responsabilidade dentro das empresas. Então, a conta ela não fecha. E como que a gente faz para mudar, né, para mudar esse jogo? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí vocês podem falar aqui no chat. O que vocês aprenderam durante a pandemia? Nesses últimos 2 anos? Conta aqui. Qualquer coisa que vocês aprenderam durante a pandemia. Fala aqui comigo. Vamos lá. Vocês aprenderam o quê? Aprenderam a cozinhar? Aprenderam a
fazer tricô. Cadê? A Juliana fez o MBA em liderança. Legal. A Monize aprendeu a ter disciplina. Mas o que vocês aprenderam? A Lia fez cursos. Mas o que você aprendeu com esses cursos? Conta aí pra gente. Algum aprendizado? Vocês aprenderam o quê? Aprenderam a ser resilientes? Aprenderam a se adaptar rápido? Aprenderam a trabalhar remoto? Porque a gente teve, né, que passar a trabalhar de casa. Mais o quê? Tanta coisa que a gente aprendeu. Ó, a Gabriela trouxe aqui, trabalhei na linha de frente, então com certeza aprendeu que a vida é um sopro. Letícia falou aqui, né, que aprendeu adaptação, resiliência. Juliana falou que aprendeu a ter paciência. Legal. E por que eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês, né? Porque tudo isso que vocês trouxeram aqui de aprendizado, né, ter paciência, ser resiliente, adaptação, certamente vocês não aprenderam isso fazendo curso. Vocês aprenderam isso vivendo, vocês aprenderam isso na vida. Né? E a pandemia, ela veio de uma forma que mostrou pra gente que a gente aprende fora de sala de aula. A gente aprende sem treinamento. A gente aprende sem sentar e fazer um curso. A gente aprende com a experiência, a gente aprende vivendo. E a gente aprendeu um monte de coisa que a gente nem sabia que a gente era capaz. Até porque tenho certeza que ninguém que está aqui hoje imaginou que a gente ia viver uma pandemia. Eu nunca imaginei. Eu só imaginei que, né, eu olhava ali os livros de história, eu achei que realmente eu nunca ia viver algo nesse sentido. Eu tenho certeza que vocês também. Então, esse cenário todo mostrou pra gente que a gente é capaz de se adaptar ao novo cenário, a gente é capaz de aprender coisas novas sem necessariamente estar sentado ali numa sala de aula. E as empresas perceberam também que é possível. E por que a gente está falando de aprendizado? Né? Quando a gente vai lá de novo no relatório do Fórum Econômico Mundial, né, a gente percebeu que a gente consegue aprender e as empresas também perceberam que a gente consegue ter autonomia no aprendizado. E aí, quando a gente vai lá para as 10 habilidades mais importantes até 2025, a gente consegue perceber ali que, quando a gente olha o top 2, a segunda habilidade mais importante para o futuro é o aprendizado ativo e as estratégias de aprendizado. Isso aqui é quando a gente olha no nível mundial. Quando a gente vai no ranking Brasil, essa competência se torna número 1. Então, para a gente que está aqui, a habilidade mais importante para a gente desenvolver é a capacidade da gente aprender ativamente, é a capacidade da gente desenhar estratégias de aprendizado. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar o que é aprendizado, a gente precisa mudar o nosso mindset. Né? A gente precisa deixar de lado aquela crença de que fazer curso vai resolver os nossos problemas. Porque isso foi o que a gente foi ensinado a vida inteira. Né? No nosso sistema educacional, a gente aprendeu a vida inteira que aprender é sentar numa sala de aula e aí vai acontecer um milagre e aí a gente vai ter algum resultado diferente. Mas aprender não é isso. Né? E aí, para a gente conseguir realmente se manter relevante nesse mercado que está mudando tanto, a gente precisa mudar o nosso mindset. Então, fazer curso não garante que você aprendeu alguma coisa. E até uma provocação, né? Quantos cursos a gente fez durante a pandemia? Porque a oferta está cada vez maior, então a gente tem muita oferta de curso, muita oferta de treinamento. A gente está vivendo a era da informação, a era do conhecimento, então está tudo a 2 cliques. A gente consegue acessar tantos conteúdos e a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. Então, quantos cursos a gente já fez, porque estava ali gratuito, e a gente não fez nada com aquilo, né? A gente investiu tempo, mas não gerou nenhum retorno, não gerou nenhum valor para a gente. Aí a gente vai, faz o curso, tira o print do certificado, compartilha lá no LinkedIn, mas o que você de fato aprendeu? Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de enxergar o que é aprender. Aprender tem a ver com a gente fazer algo melhor e não tem a ver com a quantidade de cursos que a gente fez. Se vocês saírem daqui fazendo algo melhor, vocês aprenderam alguma coisa. Então, aprender tem a ver com fazer algo diferente. E aí, ainda falando sobre educação, mindset de educação, mindset de aprendizagem, vocês acham que tem diferença? Qual é a diferença entre educação e aprendizagem?
O que vocês acham? Vocês acham que tem diferença? Tem, não tem? Pode falar só um sim ou não aqui no chat. Moniz acha que tem diferença. Quem acha que não tem diferença? Vocês acham que não tem diferença? A Letícia acha também que tem diferença. Quando a gente fala de educação, a gente está falando muito numa lógica, né, de comando e controle. Então, alguém dizer o que você vai aprender, como você vai aprender, o que você deve ou não aprender. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de um comportamento muito mais ativo. E é tão importante a gente mudar esse mindset, porque a gente acaba reproduzindo isso dentro do nosso ambiente organizacional. Então, a gente fica sempre esperando que alguém vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender. E aí entra naquela história lá da questão do plano de carreira, da gente achar que a responsabilidade é da empresa, porque a gente cresceu, né? A nossa jornada educacional ao longo da vida, a gente aprendeu isso, a gente aprendeu que educação, alguém vai falar para a gente o que é o melhor para a gente. Então, a gente precisa, de fato, mudar esse mindset. E aí eu tenho uma notícia para vocês, que ninguém desenvolve ninguém. Então, por isso que eu acho que realmente está muito conectado com o que o Thiago trouxe antes, quando a gente fala das oportunidades de carreira, de plano de carreira, o que eu faço para eu alcançar os meus desejos de carreira, as oportunidades dentro da organização. Então, a gente precisa ter em mente que ninguém desenvolve ninguém, né? E a gente costuma muito ouvir que o papel da liderança é desenvolver as pessoas. Mas o papel da liderança não é desenvolver as pessoas, porque ninguém tem esse poder. O papel da liderança, o papel da empresa, na verdade, é abrir espaço para que a gente possa desenvolver, é entender quais são as nossas necessidades, quais são os nossos desejos, e garantir ali minimamente que eles vão conseguir alocar as pessoas dentro de projetos que vão potencializar esse aprendizado, esse desenvolvimento, é fornecer feedback, é estar perto, é colocar pessoas, né, que tenham como uma contribuir com o desenvolvimento da outra, uma perto da outra, mas a liderança é desenvolver ninguém, isso é impossível, né? A liderança é desenvolver alguém é impossível, porque ninguém desenvolve ninguém. Nós somos os responsáveis pelo nosso próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, né? E por que aprender? Por que requalificar 1 bilhão de pessoas até 2030? Como eu falei, né? Como vocês sabem, vocês estão cansados de saber, o mundo está mudando cada vez mais rápido, o mundo está mudando de forma exponencial. E a pandemia deu uma acelerada nisso tudo, né? E aí, ainda lá no relatório do Fórum Econômico Mundial, ele mostra que a pandemia acelerou os processos de transformação digital das empresas. E com isso, existe uma previsão de que em torno de 97 milhões de postos de trabalho vão passar a existir nos próximos anos e 85 milhões de postos de trabalho vão deixar de existir. É muita coisa, né? Vão surgir milhões de novas funções, de novas possibilidades e também muitas cadeiras, muitas funções que existem hoje não vão existir mais. Então, quando a gente fala de aprender ao longo da vida, a gente está falando da gente se manter relevante nesse mercado. E outro ponto importante da gente ter em mente é a expectativa de vida está aumentando muito. Então, provavelmente, muita gente que está aqui hoje vai viver até uns 100 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não está nem na metade da nossa vida. Eu tenho 30 anos, eu não estou nem na metade da minha vida. Eu espero chegar aos 100, né? Então, eu não estou nem na metade da minha vida. Então, aquela lógica linear, né, que a gente costuma até trazer isso para os dias de hoje, né? A gente fala muito de qual é o meu próximo passo, qual é o meu plano de carreira. Isso é muito pautado na visão dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que a gente tinha ali uma jornada linear. Então, eu estudo, eu trabalho e eu me aposento. Mas isso não vai acontecer. Está tudo misturado, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E mais do que isso, está tudo tão acelerado, tem tantas profissões novas surgindo, que hoje eu posso estar aqui trabalhando com um tema específico e daqui a 10 anos surgir algo tão novo que eu me identifique tanto que eu quero fazer uma virada de carreira. Então, não existe essa ideia de que carreira é algo linear, não existe. A gente precisa também desconstruir isso, porque o mundo mudou, a gente vai viver mais, tem novos
novos empregos surgindo, empregos deixando de existir, o mundo está se transformando, está cada vez tudo mais rápido, então aprender virou sinônimo da gente se manter relevante no mercado, das empresas se manterem relevantes e se manterem sustentáveis. Mas o que é aprender, né? Aí eu trouxe esse meme aqui, que eu acho que é muito engraçado, que aprender não é fazer curso. E é legal, é curioso a gente refletir sobre isso, que lá no início, quando eu perguntei para vocês o que vocês tinham aprendido na pandemia, algumas pessoas falaram que fizeram cursos, né? Fiz MBA, fiz um curso, quando na verdade o MBA e o curso, eles são meios para um fim, né? Não necessariamente, como a gente falou, fazer curso não é sinônimo de que você aprendeu alguma coisa, mas o que você vai fazer diferente a partir dali. Né? Então, quando eu trago aqui esse meme aqui do rapaz aprendendo a nadar na cama, na verdade, a gente vai saber se ele aprendeu mesmo quando a gente tacar ele na piscina. Quando a gente tacar ele na piscina e ele não afundar, aí a gente vai saber se ele aprendeu ou não. Mas, por enquanto, o que ele está vendo aqui é teoria. E a teoria sem a prática não é aprendizado. Porque aprendizado, de novo, batendo nessa tecla, aprendizado é a gente fazer alguma coisa melhor, fazer alguma coisa diferente do que o que a gente fazia antes. E eu gosto muito de trazer, né, como referência essa frase aqui, essa definição do Conrado Schlohauer, que é um dos principais referências hoje em aprendizado aqui no Brasil. E ele fala, né, que a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Aprender é colocar para fora, é fazer uma coisa melhor, é mudar a nossa visão de mundo, é a gente fazer diferente do que a gente fazia antes. A gente aprende realmente quando a gente experimenta, quando a gente tenta, quando a gente erra, né? Então, a melhor forma de aprender a cozinhar é cozinhando, né? Eu posso ali olhar a receita, mas eu preciso colocar a mão na massa para eu poder, de fato, aprender a cozinhar. A melhor forma de eu conduzir uma reunião é participando da reunião, é conduzindo a reunião. Então, eu posso, sim, estudar sobre melhores práticas, que é a teoria, mas eu só vou aprender quando eu colocar aquela teoria em ação. Então, livros, cursos, conteúdos são meios para um fim. E aí, nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês que para a gente realmente sermos aprendizes ao longo da vida, a gente precisa reconstruir a nossa autoimagem como aprendiz. E o que isso significa? Né? Primeiro, nós não somos estudantes adultos, nós somos aprendizes adultos. E isso é muito importante da gente refletir, né? O que é ser um adulto? Né? A gente tem quatro definições que a gente poderia usar, né? A gente pode falar da questão biológica, da questão social, mas tem um conceito aqui que é muito importante quando a gente fala de aprendizado, que é o que é ser adulto psicologicamente falando, né? A gente é adulto quando a gente se reconhece como autossuficiente, como sendo capaz de dirigir a nossa própria vida. E para a aprendizagem, essa é uma das definições mais importantes para a gente ter em mente. Outro ponto central também do aprendizado do adulto é a autonomia. Então, nós como pessoas adultas, a gente só vai aprender se a gente entender que a gente precisa daquele aprendizado. A gente não aprende, nosso cérebro não gasta energia aprendendo algo que não seja relevante. E isso é muito inconsciente, né? Às vezes você está ali participando de um curso que você achou que seria legal. Quando começa o curso, você vê que aquilo não é relevante para você. E aí você começa a não prestar atenção. E aí tem gente que desiste no meio, tem gente que vai até o final, mas quando termina não leva nada daquilo. Então, a gente, de fato, só aprende quando a gente entende que vai trazer algum tipo de valor para a gente, que vai gerar alguma mudança, que é relevante, que vai ajudar a gente a fazer alguma coisa diferente, que vai ajudar a gente a alcançar algum resultado. Então, esse é o primeiro conceito aqui que a gente precisa mudar quando a gente fala de quem somos nós enquanto aprendizes. O segundo ponto, que é importante a gente também ter em mente, é que nós somos autodirigidos. Né? Cada um de vocês que estão aqui são autodirigidos.
todo o processo de aprendizagem que seja significativo é autodirigido. E o que isso quer dizer? Quando a gente fala de aprendizagem autodirigida, a gente está falando de um processo pelo qual a pessoa ela vai ter a iniciativa de diagnosticar suas próprias necessidades, estabelecer as metas, identificar os recursos, escolher como que vai implementar aquela estratégia e avaliar o resultado daquele aprendizado. Então, quando a gente fala de autodireção, a gente está colocando cada um de nós aqui como protagonista do processo de escolha daquele processo de aprendizado. É diferente quando a gente vai para a escola. A gente senta na cadeira e tem alguém que fala para a gente o que é que a gente tem que aprender. Quando a gente fala de adulto, isso não funciona. Então, diferente lá daquele modelo tradicional de educação, a gente está falando aqui que o adulto ele é autodirigido, tá? E ser autodirigido não é ser autodidata, tá? O autodidata é uma pessoa que aprende sozinha, né? Ele senta lá e aprende. O autodirigido, ele escolhe o que ele vai aprender, então ele tem o poder de escolha, a autonomia de escolha, e ele vai identificar de que forma ele vai aprender. Então, pode ter ali dentro do combo, né, de estratégia, pode ter momentos para ele aprender sozinho, mas ele vai ter ali momentos para falar com pessoas, para colocar a mão na massa, para conversar com pessoas que sejam mais experientes. Então, ser autodirigido não é ser autodidata. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a gente precisa ter em mente é que o mundo é nosso espaço de aprendizagem. Então, o aprendizado de verdade ele acontece quando a gente interage com o mundo e não quando a gente está dentro de uma sala de aula. Quantas coisas a gente aprendeu aqui na faculdade, no MBA, que estava dentro da sala de aula, a gente não fez nada com aquilo e aquilo não se transformou no aprendizado. Ele ainda está ali no campo da teoria e muita coisa a gente já nem lembra mais, porque não era relevante para a gente. Então, o aprendizado ele vai realmente acontecer quando a gente separar um tempo de aprendizagem intencional, quando a gente colocar na nossa agenda um espaço para a gente aprender aquilo que a gente acha que seja importante e relevante. E um outro ponto também que é importante da gente falar é que para o aprendiz adulto, né, o aprendizado ele é muito mais fácil quando a gente se baseia no mundo real. E aí, a gente se baseando no mundo real, a gente consegue fazer conexão desse aprendizado com a nossa vida. Então, por isso que a autonomia é tão importante. E quando a gente decide aprender alguma coisa, né, como resposta de algum desejo nosso, então, eu entendi que aquilo era importante para mim, então tem uma motivação interna, a gente acaba desenvolvendo essa competência de aprendizagem ao longo da vida, né, que é a gente ter a paixão por aprender e ser protagonista do próprio desenvolvimento. E esse é o poder do aprendizado, né? Promover uma motivação tão intensa que a gente não quer fazer mais nada a não ser aprender. E quanto mais a gente aprende algo que nos motiva, mais a gente quer aprender. E aí isso é um ciclo sem fim. Porque, de novo, nós somos os protagonistas dessa escolha, desse aprendizado. E aí, queria agora dar aqui umas dicas práticas para vocês, né? O que aprender? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é... Nessa era da informação e do conhecimento que a gente está vivendo, é tanta oferta que a gente fica até meio perdido, né? O que eu escolho? O que eu coloco energia? O que eu vou aprender agora? Então, uma primeira provocação que eu faço aqui para vocês é, para definir o seu objetivo de aprendizado, eu convido vocês a começar pelo fim. Porque hoje a gente faz o quê? Vou fazer um curso tal. E aí, ao invés de escolher o curso, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre o que eu quero fazer diferente? O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso melhorar? Então, começar refletindo pelo fim. O segundo ponto é definir ali, entendi o que eu quero fazer diferente, vou pensar como que essa habilidade ela se relaciona com o mundo ao meu redor. Como que essa habilidade vai me ajudar a ser melhor no meu trabalho, vai me ajudar a ser melhor dentro de casa. Então, fazer essas correlações de habilidade junto, né, com como que isso interage com o mundo. A terceira dica, né, a terceira pergunta para ajudar vocês nessa reflexão é, beleza, eu entendi qual é a habilidade, eu entendi como isso se relaciona com o mundo ao meu redor, quais são os temas que se conectam com essa habilidade? E aí vocês fazerem ali uma lista de todos os temas que vem na cabeça de vocês e refletirem, esses temas são aplicáveis? São relevantes? Me motivam? Se o tema não te motivar, já tira da lista, porque você não vai para frente com ele, acredite. Se a gente não tiver motivação, nós adultos, a gente não vai dedicar energia para aprender. A quarta
dica e pergunta, né, para ajudar vocês nesse processo de reflexão é: como que esse aprendizado vai mudar a minha vida? E aí eu não estou falando de mudar a vida, né, no sentido amplo, né, da palavra. Como que isso vai mudar a minha vida hoje? Como que isso vai mudar a minha vida amanhã? E a quinta pergunta é: por que eu quero ou preciso fazer isso melhor? E aí essa quinta pergunta, ela vai voltar, né, meio que validando a pergunta número 1. Então, se eu tenho clareza do porquê que eu quero fazer isso melhor, isso aqui vai me dar motivação para realmente colocar intenção e tempo nesse aprendizado. Depois de fazer essas perguntas todas e definirem, né, quais são as habilidades, quais são os temas que vocês querem aprender, aí eu trago aqui uma dica, né, de como aprender. Então, de novo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de aprendizado é: vou fazer o curso X, vou fazer o curso Y, vou fazer o treinamento XPTO. E aí eu convido vocês a usarem terem um outro olhar sobre como montar uma estratégia de aprendizado. E aí, de novo, o Conrado Schlohauer e o Alex Bretas, que, de novo, né, estou trazendo eles aqui como referência, eles construíram esse modelo, que é um modelo super completo de fontes de aprendizado que potencializam o nosso aprendizado enquanto adulto. Então, o primeiro é o conteúdo, né? O conteúdo, ele continua sendo importante, mas ele tem que estar ao nosso serviço e não a gente ao serviço do conteúdo. Então, texto, áudio, vídeo, livro, podcast, tudo isso é conteúdo e tudo isso tem o mesmo valor. Não tem um que seja mais importante do que o outro. Isso vai muito da particularidade de cada um, da preferência de cada um. O segundo pilar aqui é a experiência, né? Então, a gente está falando aqui de lifelong learning, mas tem um outro conceito também que é muito legal, que chama life wild learning. Então, além de eu aprender ao longo da vida, eu também aprendo por todo canto, por todo lugar. Então, quais são as experiências que vão potencializar o meu aprendizado a respeito deste tema? É uma experiência fazendo uma viagem? É uma experiência vivendo ali um espaço de uma reunião, que eu vou conduzir aquela reunião? Fazendo um teste, né? Fazendo algum projeto diferente do que eu costumo fazer? Então, esse é um outro pilar, são as experiências, que é muito importante para a gente colocar em prática o conteúdo. O terceiro pilar são as pessoas, né? Que é uma outra fonte de aprendizado que a gente, às vezes, subestima muito. Mas olha só, né, uma reflexão que eu trago. Quanta gente boa aqui nesse evento hoje. Vocês têm noção, né, de quanto conhecimento a gente tem aqui acumulado? Então, convida uma pessoa para conversar, pergunta o que ela pode te ensinar, pensa, né, o que você também pode contribuir com o desenvolvimento dela, faça perguntas, escute mais, né? Então, aproveite esse momento aqui hoje para fazer networking, aproveite para se conectar com pessoas. E a quarta fonte, não menos importante, que são as redes, né? Que são as comunidades, que é um movimento também que está crescendo aí muito aqui no Brasil, e ela tem como objetivo dar suporte, promover um espaço de troca, de compartilhamento, de motivação. As comunidades são muito poderosas, né? Porque a gente consegue se conectar com pessoas que têm um desejo similar aos nossos em termos de aprendizagem. Então, também é muito importante a gente tentar participar de algum tipo de comunidade que faça sentido para a gente. Então, essas são as 4 fontes de aprendizagem. E quando você for pensar na sua estratégia, pense em como usar as 4 fontes. A gente costuma parar na parte de conteúdo. Então, gaste um tempo, invista tempo pensando como potencializar o seu aprendizado a partir dessas 4 fontes de desenvolvimento. E por último, né, para a gente fechar, quando aprender, né? Ao longo da vida e por todo lado. Então, o mundo é a nossa sala de aula. Então, espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com o desenvolvimento de vocês. E aqui eu trago só algumas dicas de alguns livros, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto. Então, Lifelong Learnings, que é o meu livro favorito, que inclusive meu livro de cabeceira está aqui. Tem o Aprendiz Ágil e o Think Again, do Adam Grant, que são 3 livros muito, muito bons e referências para ajudar vocês nesse processo. E é isso, gente. Obrigada. Tá aqui os meus contatos, meu LinkedIn. Estou aqui à disposição para a gente trocar.